meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez nós vamos falar sobre Alexandre o Grande, a helenização do mundo e também a revolta dos Macabeus. É um choque antropológico e cultural que vai acontecer entre esse processo de helenização com a cultura judaica. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, nós precisamos falar do grande precursor de toda essa helenização mundial, que é Alexandre o Grande, o famigerado Alexandre Magno. Nasceu em 356 a.C., era filho de Filipe II, rei da Macedônia, assumiu o trono da Macedônia em 336 a.C., após a morte do seu pai. Ele foi aluno de Aristóteles e ele, Alexandre o Grande, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores líderes militares que a história já presenciou. O domínio do Império Grego, quando era instaurado, ele trazia uma característica extraordinária. Que característica era essa, Eliardi? Eles deixavam os povos livres no tocante às suas práticas religiosas. Em outras palavras, eles não interferiam nos costumes, nas práticas religiosas e nas tradições. E isso até então não gerou um choque antropológico nem cultural com os judeus. E foi assim que Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, helenizou o mundo, isto é, ele implantou a cultura grega no mundo conhecido. A verdade é que o mundo no período de Alexandre o Grande estava em evolução e vale salientar que ele traria muitas mudanças ao mundo daquela época, tá bom, gente? A cultura grega, ela significava um novo tempo, e quem quisesse fazer parte desta nova elite teria necessariamente que adotá-la, tá? A cultura grega trouxe muitas inovações, como por exemplo, a democracia, a ciência, a filosofia, o teatro, ginásios, bibliotecas, escolas, né? Estádios esportivos, hipódromos, que posteriormente a cultura romana acabou herdando bastante. A cultura grega, ela se tornou muito atraente e enriquecedora. Portanto, estar alienado a tudo isso significa estar desligado do mundo moderno naquela época. Era um avanço moderno extraordinário. Após a morte de Alexandre o Grande, no ano 323 a.C., tá? O Império de Alexandre o Grande, ele é fragmentado, ou seja, ele é fracionado, ele é dividido em 4 partes. Daí, a gente começa a entender a visão de Daniel no capítulo 7, de um leopardo. Leopardo significa um animal possante e veloz. Isso fala da celeridade com que Alexandre o Grande, ele dominou o mundo. E 4 cabeças significa, com 4 asas, significa a divisão do Império grego após a morte de Alexandre o Grande. Então a divisão de Alexandre, do Império Grego, depois da morte de Alexandre o Grande, ela aconteceu da seguinte forma. Primeiro, Lisímaco, um dos generais dele, ficou com a região da Trácia e da Bitínia, tá? Cassandro, um dos grandes generais dele, outro, né, ficou com a Grécia e a região da Macedônia. Seleuco, né, ficou com a Babilônia e a Assíria. E é esse reino aí, esse período dos Seleucos, né, que a gente chama de Seleucida, que vai trazer muitas dores de cabeça para o povo judeu mais tarde, bem posteriormente. E Ptolomeu vai ficar com a Palestina, Egito e Arábia. Após a saída do povo do cativeiro babilônico, os judeus, eles viveram sob o domínio estrangeiro de muitos reinos que existiram na época, tá? Por quase 4 séculos. Todavia, eles não interferiam muito nas questões de costumes e tradição. Mas, em 175 a.C., com a chegada de Antíoco Epifânio IV, tá? As coisas começaram a mudar. Antíoco Epifânio IV era um rei sírio, tá? Que veio desse reino de Seleuco, tá? Daí a gente chama de Seleucida. Era um império grego-assírio, tá? Porque
Grego porque a cultura era helênica e assírio porque ficava ali nos territórios da Síria. Essa helenização forçada de Antíoco Epifânio acabou propiciando muitos conflitos e muitas guerras com o povo judeu. Dito isto, entre o ano 167 e 166 a.C., período interbíblico, depois do velho sacerdote Matatias e seus filhos Simão, João, Judas Macabeu tomarem conhecimento do que havia ocorrido no templo de Jerusalém, ou seja, quando Antíoco Epifânio mandou sacrificar uma porca profanando o templo de Jerusalém e os rolos da Torá haviam sido queimados, tanto o coração de Matatias, o sacerdote, como dos seus filhos ficaram cheios de mágoa pelo que havia ocorrido. Diante disso, quando os emissários do rei Antíoco Epifânio vieram a Matatias e aos seus filhos falarem sobre o decreto do rei, dizendo que se eles cumprissem o decreto do rei, seriam chamados ou considerados amigos do rei, naquela hora Matatias replicou da seguinte forma, com voz forte e alta: ainda que todas as nações do império do rei lhe deem ouvidos e se afastem do culto de seus pais, eu e meus filhos e meus irmãos caminharemos na aliança de nossos pais, resistindo completamente à ordem de Antíoco Epifânio. Estando ele ainda falando essas palavras, a história diz que se aproximou um judeu para sacrificar conforme a ordem do rei. Ah, meu amigo, isso não deu certo não. Ao vê-lo, Matatias inflamou-se de zelo. E a história diz que se inflamou de uma ira tão grande que os seus rins fremiam. De tanta cólera, uma cólera justa, porque estava vendo um judeu se aproximar para sacrificar conforme Antíoco Epifânio havia mandado. E a história diz que ele se atirou para cima desse judeu e degolou esse judeu. Matou também os emissários do rei e gritou: que todos os que têm zelo pela lei e apoiam a aliança dos nossos pais me sigam, e fugiram para as montanhas, dando assim o pontapé inicial à chamada Revolta dos Macabeus. Anos mais tarde, após a morte de Matatias, o sacerdote, pai desses meninos, Yehudá, que passou a ser chamado de Judas Macabeu, ele liderou a ofensiva contra os gregos sírios, chamados de Seleucidas, que vieram lá de Seleuco, do império de Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande. Mas isso bem depois, tá, gente? Bem depois. Com um pequeno exército formado por apenas camponeses, ainda assim, esses judeus venceram o grande exército de Antíoco Epifânio em 164 a.C. e libertaram Jerusalém, purificaram o templo, tá? E aí passou-se a ser celebrada a chamada festa de Hanukkah, que no Novo Testamento aparece como a festa da dedicação. E ela recebe esse nome porque eles fizeram uma purificação do templo, acenderam a menorá, e milagrosamente depois eles descobriram que um pouquinho de azeite que servia para sustentar a menorá, que era o candelabro, aquela lâmpada acesa por 24 horas, na verdade a lâmpada se manteve milagrosamente acesa por 8 dias. E a partir daí passou-se a se celebrar a festa de Hanukkah, a festa da dedicação. A Judéia ficou independente desse período 164 antes de Cristo até 66 a.C., ou seja, se você somar aí quase um século, que foi quando ascendeu o Império Romano e dominou os territórios da Palestina. Gente, isso é um resumo. Tudo o que eu falo aqui, gente, é resumido, é muito resumido. Tem muito mais histórias que essa. Eu só boto os pontos principais para vocês ficarem situados, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like que é de graça, tá? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber notificações de novas postagens. Uma coisa muito importante que eu queria
sempre pontuar aqui com vocês que são inscritos. Agradeço muito a vocês pela audiência. Tenho recebido muita mensagem no direct do Instagram. Também tenho recebido muitas mensagens aqui embaixo dos vídeos de comentário. O pessoal tá gostando, tá falando que tá ajudando bastante em aulas da escola dominical, em pregações. Isso é muito legal, fico muito feliz, realizado. A intenção do nosso canal é essa, mas não só transmitir esse conhecimento resumido para vocês, mas a ideia é fomentar conhecimento, é inspirar você a ler, a pesquisar, a mergulhar, a imergir cada vez mais na Escritura Sagrada, na Bíblia, e também em contextos históricos que circundam a Bíblia. Por exemplo, esse vídeo eu estou falando de uma parte do período dos 400 anos de silêncio, né? Que é aquele período da saída do cativeiro babilônico até a chegada de João Batista, Jesus ali, passou por todo esse contexto histórico que eu tô apresentando para vocês, tá bom, gente? Então, se gostaram, é de graça, dá aquela moral aí, e não se esqueça de entrar nos outros vídeos aqui, porque tem muito vídeo legal aqui no canal para você aprender bastante, tá bom? Até o próximo vídeo!